paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Que bom estarmos novamente juntos na presença do Senhor para meditarmos e pensarmos juntos sobre as coisas do reino de Deus. Quero convidá-los a abrirmos a Bíblia Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 11, texto bem conhecido de todos os irmãos. Versículo 28. Onde o Senhor Jesus diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Meus amados, ontem nós encerramos o período da tarde falando sobre quem é esse paciente, quem é esse ser humano, quem é esse alvo do amor de Cristo que é atendido ou atendida, ou deve ser atendido ou atendida na clínica pastoral. Nós estamos falando sobre o ser humano sob diversas óticas. E nós dedicamos a maior parte da tarde ontem para falarmos sobre a ótica da psicologia existencial humanista, aquela pensadora que nós nominamos aqui a Naomi Brill, fazendo um cotejo com o pensamento de Jesus. O que Jesus pensa sobre os seres humanos? Quem são os seres humanos sob a ótica do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus Cristo? E encerramos dizendo que uma igreja que faz clínica pastoral, e volto sempre a repetir, quando falo clínica pastoral, não estou falando da atividade daquelas pessoas que têm o cargo, a função de pastor. Eu estou falando de clínica pastoral no sentido de todos os crentes, homens e mulheres, que aceitaram Jesus como Salvador. E no momento que aceitam Jesus como Salvador, se tornam multiplicadores do ministério de Cristo. Somos todos trabalhadores, obreiros e obreiras do ministério de Cristo. É nossa missão, é nossa função, e é isso que quer dizer ser um cristão. Somos todos reprodutores e reproduzentes do ministério de Cristo na terra. A clínica pastoral é o exercício da atividade ministerial de Cristo na terra, que cabe a todos nós, homens e mulheres que aceitamos a Jesus como Salvador. E nós dissemos então que uma igreja que exerce a clínica pastoral é uma igreja que pensa o ser humano
como um ser de necessidades e que trabalha no sentido de mitigar, de minimizar, de resolver, de ajudar o ser humano nessas suas necessidades. Nós usamos como exemplo, para finalizarmos o nosso momento de reflexão ontem, a igreja primitiva de Jerusalém, porque às vezes a gente usa bastante o termo igreja primitiva, como se nós tivéssemos, nos tempos primitivos, uma única igreja com uma única característica, o que não é verdade. Então, igreja primitiva, se a gente pretende usar essa terminologia, nós temos que mais ou menos identificar qual delas. A igreja primitiva de Jerusalém, ela é uma igreja muito diferente da igreja de Colossos, que é muito diferente da igreja de Corinto, que é muito diferente da igreja de Tessalônica, que é muito diferente de todas as demais igrejas. Às vezes a gente usa igreja primitiva como se fosse uniforme, e não existe este uniforme. Então, a igreja primitiva de Jerusalém, aquela descrita ali em Atos dos Apóstolos 2:42, foi a igreja que nós usamos como modelo, né, ou pelo menos aquele recorte de Atos dos Apóstolos, como modelo de uma igreja que exerce a clínica pastoral, modelo de uma igreja que pensa o ser humano como um ser de necessidades e atua de modo a que essas necessidades teológica e eclesiasticamente e espiritualmente sejam mitigadas. Nós falamos de uma igreja que tem doutrina dos apóstolos, portanto uma igreja que ensina, que mitiga, que trabalha no sentido de crescimento intelectual dos seres humanos, porque os seres humanos têm necessidades intelectuais. Nós falamos de uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, mas também na comunhão, que no original é koinonia, portanto uma transferência emocional, uma repartição emocional. Portanto, nós estamos falando de uma igreja que satisfaz também emocionalmente, que cura emocionalmente, que ajuda emocionalmente, uma igreja que permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, portanto uma igreja que também pensa no aspecto físico do ser humano. O ser humano tem necessidades físicas, de alimentação, de água, de descanso, etc. E essa igreja, nos moldes do Senhor Jesus, pensa o ser humano sob essa ótica também. Nós não podemos jamais esquecermos de olhar sob essa ótica de Jesus também. Jesus, ao multiplicar os pães e multiplicar os peixes, ele não estava tão somente querendo se mostrar alguém miraculoso, alguém capaz de operar milagres. Não era esse o objetivo de Jesus. Para Jesus, todos os milagres sempre foram atividade meio do seu ministério. E nós temos que ter essa compreensão. Muito especialmente nós, inclusive, que somos pentecostais, às vezes corremos o risco de vermos os ministérios como atividade fim da igreja. E os ministérios não são atividade fim da igreja. Os ministérios, os dons, eles são atividade meio, eles são ferramentas da igreja. Jesus nos dá essa aula, inclusive, eu gosto muito de lembrar desse episódio, quando aqueles amigos carregam um aleijado na sua maca, na sua cama, levam até Jesus, chegam na casa onde Jesus está, a casa está lotada. O que é que eles fazem? Eles sobem ao telhado, abrem o telhado e descem aquele aleijado na presença de Jesus. E aí, para aquelas pessoas que têm os milagres de Jesus, o exercício dos dons espirituais como atividade fim, Jesus os decepciona. Pense você, meu amado, você fazer um culto de curas divinas na congregação, ou no trabalho, ou no departamento que o irmão e a irmã cuida, e você faz aquele trabalho de curas divinas, e chega no final do trabalho, do culto, ou seja, o que for, um congresso de curas divinas, e Jesus não curou ninguém. Como é que você se sentiria?
Seria decepcionante? Seria frustrante? Pois Jesus faz isso com aqueles amigos. Eles têm todo o trabalho de carregar o seu amigo que é aleijado, não conseguem chegar à presença de Jesus, sobem ao telhado e descem o seu amigo por cordas na presença de Jesus. E o que é que eles aguardavam? O que é que eles esperavam? Eles esperavam que Jesus dissesse assim: levanta, toma a tua cama e anda. E Jesus os decepciona. Jesus olha para aquele aleijado e fala assim: ó filho, perdoados estão os teus pecados. Que decepção. A gente faz um congresso de cura divina e Jesus não cura ninguém. A gente faz um trabalho de avivamento e Jesus não batiza ninguém com o Espírito Santo. E a gente volta para casa decepcionado, certo? A gente acha que Jesus não está mais conosco. A gente acha que Jesus não opera mais no nosso ministério. Jesus fez exatamente isso com aqueles homens. Decepcionou todos. Perdoados estão os teus pecados. E que aula Jesus está dando com isso? Jesus está dizendo assim: olha, mesmo os milagres, mesmo os dons, mesmo os ministérios, mesmo as manifestações espirituais, mesmo o batismo com o Espírito Santo, mesmo curas divinas, revelações, visões e profecias, não são a atividade fim da igreja. Pastor, isso é muito decepcionante. Não, não é. É revigorante. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: os dons, os ministérios, as profecias, as visões, as revelações, as manifestações espirituais, os dons de curar, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, tudo isso eu coloquei à disposição de vocês como ferramenta de trabalho, como atividade meio da igreja. Porque a minha atividade fim da igreja, atividade fim do ministério de Cristo é perdoar os pecados e salvar as almas. Fizemos uma semana de avivamento, ninguém foi batizado com o Espírito Santo, mas uma alma aceitou Jesus como Salvador. Glórias sejam dadas ao Senhor, valeu a pena, o maior milagre aconteceu. Jesus olha para o aleijado e fala: perdoados estão os teus pecados. E aqueles amigos, eu fico imaginando, ficam decepcionadíssimos. Onde já se viu tanto trabalho, tanto esforço, para Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados. E alguns até já começam a murmurar: quem é ele para perdoar pecado? Ora, não estavam acreditando que ele tinha poder para curar? Mas para perdoar pecados não? Já começam a murmurar? Aí Jesus vem e dá uma aula teológica. Diz: olha, a minha atividade fim, eu vim para que essas pessoas tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que essas pessoas recebam perdão dos seus pecados e a salvação das suas almas. Agora, para que vocês saibam que eu tenho esse poder, como atividade meio, como ferramenta,
como prova de que eu tenho poder para perdoar pecados, então sim, eu vou dizer: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mas enfim, uma igreja que pensa o ministério de Cristo como missão integral, olhar para o ser humano na sua integralidade, como Cristo olhava, é uma igreja que pratica a doutrina dos apóstolos, que ensina a comunhão, que cura emocionalmente, o partir do pão, que satisfaz fisicamente, que faz ação social. É um Jesus que não prega para barrigas vazias, é um Jesus que não prega para pessoas sentindo frio, é um Jesus que não prega para pessoas que estão em pé, manda sentá-las, se acomodarem. É um Jesus que pensa no bem-estar do ser humano, é um Jesus que prega para seres humanos, mas que olha os seres humanos na sua integralidade. Uma igreja que tem partir do pão, uma igreja que tem orações, uma igreja que procura mitigar as necessidades espirituais do ser humano, naquilo que o físico não pode resolver, o emocional não pode resolver, o social não pode resolver. Essa igreja dobra o seu joelho, ora, e o Espírito Santo de Deus atua, e o poder de Deus age, e as necessidades espirituais são resolvidas, são mitigadas. É a igreja de Cristo, é a clínica pastoral, é a missão integral da igreja. E nós finalizamos ontem dizendo sobre essa igreja que mitiga as necessidades humanas e que enxerga o ser humano na sua integralidade. Este é o ser humano que se apresenta para nós na clínica pastoral. Quando sentamos com alguém, quando alguém confia em nós, quando Deus primeiramente confia em nós e nos dá a oportunidade de ajudarmos alguém, devemos parar, refletir, analisar, ouvir e procurar entender aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que está diante de você. Qual é a verdadeira necessidade presente? Às vezes, essa necessidade presente não vai se apresentar nas palavras dos lábios. Às vezes, essa necessidade presente vai se apresentar nas entrelinhas. Às vezes, essa necessidade vai se apresentar nas lágrimas. Às vezes, essa necessidade vai se apresentar nos atos falhos. E fazer clínica pastoral, exercer o ministério de Cristo na terra, é ter esse olhar de amor, capaz de parar, de ouvir, de observar e tentar identificar onde eu posso realmente ajudar o meu irmão. Onde eu posso realmente ajudar a minha irmã. Assim nós finalizamos o momento de encontro nosso ontem. E hoje nós vamos avançar um pouquinho. Do ponto de vista, isso nós falamos do ponto de vista da psicologia humanista. Às vezes a gente usa o termo humanismo sempre num sentido pejorativo. A gente tem que ter cuidado com a utilização terminológica. Porque humanismo ou psicologia humanista não tem nada de pejorativo e nada de ruim, pelo contrário, dos ramos da psicologia, a psicologia humanista é a que admite, inclusive, a existência de uma necessidade espiritual no ser humano. E a gente usa o termo humanista como se fosse algo sempre ruim. Pois são exatamente os humanistas que admitem que o ser humano tem necessidades espirituais. Então a gente tem que tomar cuidado também com o uso terminológico. Não generalizar as coisas como, essa filosofia humanista é algo ruim.
Cuidado com aquilo que a gente não sabe. Mas vamos lá. Essa é a ótica da psicologia existencial humanista no pensamento de Naomi Brio, e nós fizemos o cotejo com o pensamento de Jesus, e nós fizemos a finalização com o pensamento de Atos dos Apóstolos. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Esse ser humano é um ser complexo. Ele pode ser visto sob diversas óticas. Nós abordamos algumas ontem. Nós falamos sobre a ótica da psicanálise, nós falamos sobre a ótica da psicologia behaviorista. Nós falamos sobre a ótica da sociologia. Mas existe uma outra ótica também que olha para o ser humano, que é a ótica da antropologia. E nós vamos abordar aqui especificamente e muito rapidamente, porque não é nossa matéria, a antropologia bíblica. Há quem diga que sequer existe uma antropologia bíblica. Há quem negue essa realidade da existência de uma antropologia bíblica. Eu particularmente sou adepto daqueles que acreditam que há sim uma antropologia bíblica e com muita profundidade. Mas do ponto de vista da antropologia bíblica, do ponto de vista desse ramo da teologia que estuda o ser humano, do ponto de vista antropológico, nós temos pelo menos 3 escolas. Nós temos ali eu usei ontem o termo lâmina, e eu usei o termo lâmina porque eu sou da época do retroprojetor, né? E no retroprojetor tem lâminas. Hoje eu vou mudar o slide. Ficou melhor assim ou não? Estou ficando chique, eu estou aprendendo. Até o final da escola eu vou ficar chique ainda. É o slide 22. Do ponto de vista da antropologia bíblica, nós temos pelo menos 3 correntes. O monismo, a escola dicotômica e a escola tricotômica. Eu não vou me prender muito nisso, vai ser muito rápido. Mas é uma forma de olhar para o ser humano também. O monismo enxerga o ser humano como um ser uno. E nessa ótica do monismo, quando a Bíblia usa termos alma, espírito, corpo, são meramente sinônimos de uma mesma coisa. O monismo não enxerga o homem nem bipartite, nem tripartite. O monismo enxerga o homem como uma coisa só. Corpo é homem, alma é homem, enfim, espírito é homem. De uma forma bem simples e bem rasa. Nós não vamos aprofundar isso. Existe a segunda corrente que enxerga o homem de modo dicotômico. Ou seja, enxerga o homem com 2 dimensões. Uma dimensão física, palpável, visível, tocável, representada pela palavra corpo. Nos originais, às vezes sarx, às vezes soma, às vezes outras palavras. E uma outra dimensão, que não é palpável, não é visível, não é tocável, que na Bíblia apareceria para os dicotômicos, com palavras como alma, como espírito, simbolizando ambas palavras a mesma coisa. Portanto, para os dicotomistas, quando a Bíblia usa o termo alma ou usa o termo espírito, está se referindo a uma mesma coisa, ou seja, a parte transcendental do homem, a parte não corpórea do homem, a parte não física do homem, a parte não palpável do homem. Então, os dicotomistas enxergam de forma rasa, os dicotomistas enxergam o homem sob 2 óticas, uma parte palpável e uma parte transcendental ou não palpável. Existe uma terceira corrente, e a maioria dos pensadores assembleianos, dos quais eu faço parte, entendem pela corrente tricotômica. Ou seja, que o homem é tripartite, que o homem tem 3 dimensões. Uma dimensão seria o corpo,
Outra dimensão seria a alma, e a outra dimensão seria o espírito. Eu, particularmente, sou adepto dessa linha, dessa visão, desse pensamento. Fundamento esse meu pensamento em vários textos, mas eu poderia usar 2, pelo menos. Eu poderia usar Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, para mim, é o texto das dualidades bíblicas. Eu gosto de denominar alguns textos. Para mim, João 3,16 é o versículo das grandiosidades bíblicas, porque tudo é grande em João 3,16, né? Começa dizendo Deus, ninguém maior que Deus, amou, nenhum sentimento maior do que o amor, o mundo, ninguém mais pecador do que o mundo, que deu seu Filho, nenhum presente maior do que esse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nada maior do que isso. Portanto, João 3,16, para mim, é o versículo das grandiosidades bíblicas. Mas Hebreus 4:12, para mim, é o versículo das dualidades bíblicas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Vivo e eficaz são sinônimos? Não. Vivo é aquilo que tem vida, e algo pode ser vivo e não ser eficaz. Está com vida, mas não produz efeito. Eficaz é aquilo que produz efeito. Portanto, são coisas diferentes, não são sinônimos. Vivo é uma coisa, eficaz é outra. Viva e eficaz, a palavra de Deus é uma palavra que está viva, que não morreu, que tem vida em si mesma, e eficaz, porque ela produz efeito. Ela age. A palavra é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Portanto, também duas coisas. Viva e eficaz, 2 coisas, 2 gumes. Os gumes de uma espada de 2 gumes são idênticos? Não, são coisas distintas. São 2. São 2 unidades diferentes uma da outra. Portanto, entendo aqui uma dualidade também. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Eu vou pular a primeira parte, que penetra até a divisão da alma do espírito. Eu pulo essa parte. E aí ela prossegue dizendo: das juntas e medulas. Juntas e medulas são sinônimos? Junta é uma coisa, são as articulações. E as medulas são a parte nervosa dentro da ossatura. Junta é articulação, medula é a parte nervosa dentro da ossatura. Não são sinônimos, são coisas diferentes. Sim ou não? E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Pensamento e intenção são a mesma coisa? São sinônimos? Não. Pensamento é uma reflexão, é um exercício da capacidade intelectiva. E intenções é o exercício da capacidade volitiva. Pensar é decidir. Intenção é vontade. A vontade, a intenção, a capacidade volitiva está ligada ao desejo. A psicanálise diria que está diretamente ligada às pulsões, inclusive. Agora os pensamentos não, os pensamentos é a racionalização. É a capacidade intelectiva, é a capacidade de racionalidade, de raciocinar. Pensamentos e intenções, portanto, não são sinônimos. Sim ou não? Tá, então, nesse texto, Hebreus 4:12, para mim, é um texto de dualidades. A palavra de Deus é viva e eficaz, 2 coisas distintas.
mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, 2 coisas distintas, que penetra até a divisão da alma e do espírito e o pulo, juntas e medulas, 2 coisas distintas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem, 2 coisas distintas. Por que só no meio do versículo, alma e espírito seriam uma coisa só? Conseguiram entender essa reflexão? Se tudo são dualidades, por que só alma e espírito é uma coisa só? Então eu uso esse texto para mim, fundamenta que alma e espírito também são 2 coisas distintas. Os dicotomistas entendem que é uma coisa só, mas os tricotomistas entendem que corpo é corpo, alma é alma e espírito é espírito, são coisas diferentes uma da outra. Tessalonicenses 5:23. Primeiro. Obrigado. E todo o vosso espírito e alma, não é espírito ou alma, é espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque espírito e alma seriam uma coisa só e corpo seria uma coisa distinta. Portanto, quando eu olho para textos como esse, eu fundamento o meu entendimento de que o homem é tricotômico, tripartite. Tem pelo menos 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Agora, esse homem que se apresenta na clínica pastoral, do ponto de vista da antropologia bíblica, tripartite, como é que ele funciona? Como é que ele articula esses 3 elementos? Primeiro, o que são esses 3 elementos? Corpo, lá no grego, é soma, parte palpável, visível, biológica do ser humano, fácil de identificar. Espírito, no grego, pneuma. Assim como o Espírito de Deus, pneuma também. O que difere o pneuma do pneuma? Bom, no português, nas traduções bíblicas, você enxerga lá o pneuma quando é Espírito de Deus, é com um P maiúsculo. E o pneuma quando é Espírito do homem, com E minúsculo. Espírito do homem minúsculo, Espírito de Deus maiúsculo. No grego esse exercício é um pouco mais complexo, mas o resultado é o mesmo. Por que pneuma, Espírito de Deus maiúsculo, pneuma, Espírito do homem minúsculo? E por que é o mesmo termo? Porque lá no Gênesis também é a ruá. Espírito de Deus, ruá. Espírito do homem, ruá. Porque nesse entendimento tricotômico, o espírito que está no homem ainda é uma parte do fôlego do próprio Deus, que foi insuflado dentro do homem. Deus, quando sopra a sua ruá nas narinas do Adão ainda não vivo, ele sopra uma parte do seu próprio fôlego, ele sopra uma parte de si mesmo, ele sopra uma parte do seu próprio respirar dentro do homem.
É um pedaço do próprio Deus que permanece dentro do homem, que em Eclesiastes diz, vai voltar para Deus, que o corpo vai para o pó, mas o espírito, a ruá, vai voltar para Deus que o deu. Corpo, parte palpável, visível, biológica. Espírito, o sopro divino, o fôlego de Deus ainda dentro do homem. Um pedaço da natureza de Deus ainda dentro do homem. E que vai voltar para Deus. Mas lá em Gênesis diz que Deus soprou da sua ruá na narina do homem e fez-se no homem alma vivente. Quando há o encontro do soma, do corpo, ali ainda um boneco de barro, com o fôlego de Deus, o sopro do próprio Deus, produz-se no homem, nasce no homem, surge no homem um terceiro elemento, fez-se no homem alma vivente. No grego, psique. Portanto, temos o soma, corpo, de um lado. Temos pneuma, espírito, do outro. E nasce no centro a psique, a alma vivente. E essa alma é colocada no centro desses dois elementos como um elemento de responsabilidade. Capacidade intelectiva e volitiva do homem. Capacidade de pensar, de desejar, de sentir, de ter vontade e de tomar decisões do homem. E nasce então uma guerra permanente. O soma, porque é barro, porque é terra, porque é daqui, desejando, querendo, pedindo e pensando as coisas que são daqui. O espírito, porque vem de Deus, porque é o sopro de Deus, é o fôlego de Deus ainda dentro do homem, veio de lá, desejando, almejando e querendo as coisas de lá. E a alma no centro dessa guerra com o dever de tomar decisão. Capaz de livre-arbítrio, potente de decisão, ela tem todos os dias que se decidir. E o homem que anda de acordo com o soma, de acordo com o corpo, se torna um homem carnal. E esse homem que decide é a alma. E o homem que anda de acordo com o espírito, com o pneuma, se torna um homem espiritual. E esse homem vive essa guerra permanente. Paulo extravasa isso quando ele diz assim: miserável homem que sou, porque aquilo que quero não faço, e aquilo que não quero, isso faço. E há uma guerra dentro de mim. E todos os dias, a minha alma tem que tomar decisões em andar de acordo com as coisas daqui ou andar de acordo com as coisas de lá. E aí eu consigo compreender até algumas coisas que eu tinha dificuldade para entender. Por exemplo, por que jejuar?
pagar penitência? O sacrifício de Cristo não é suficiente? Por que a Bíblia diz: os que de madrugada me buscam, me acharão? Mas que coisa estranha, a fila é menor de madrugada. Por que tem que ser de madrugada? Porque não pode ser meio-dia. Isso é algo meu. Para eu levantar de madrugada, eu tenho que dar uma crucificada. A Bíblia chama de crucificada na carne. Eu tenho que dar uma segurada nos ímpetos dela. Eu tenho que mostrar para ela quem é que manda. E como Davi, eu tenho que dizer para minha alma: medita em Deus, busca a Deus, esteja na presença de Deus, ó minha alma, decida-se por Deus. E aí eu levanto de madrugada e vou orar. Eu posso destruir esse soma, esse corpo? Eu não posso. Porque quando eu olho para 1 Coríntios 3, 16 e 17, por mais que haja ali uma interpretação de corpo enquanto coletividade, há também uma interpretação de corpo como individualidade. E a gente lê lá 1 Coríntios 3 e 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E a gente tem que ler o 17 também, que diz: se alguém destruir esse templo, eu o destruirei. Cuidado com o corpo. Mas eu preciso segurar os ímpetos dele. Quando jejuo, eu não posso destruir o meu corpo, mas eu preciso segurar os ímpetos do meu corpo, de modo que a minha alma tenha mais afeição, mais ligação com o pneuma, que é uma parte do próprio Deus. E o homem vive essa guerra permanente. E o exercício de vencer essa guerra é uma atividade racional. Para mim, por exemplo, era muito difícil entender Romanos 12, até que eu compreendi essas coisas. Porque eu sou pentecostal, eu nasci pentecostal, eu não sirvo para não ser pentecostal. Eu gosto de falar em línguas estranhas, eu gosto de dar glórias a Deus, eu gosto de ter liberdade na presença do meu rei, eu gosto. Mas aí vem o Paulo em Romanos 12 e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Seria melhor se ele me dissesse que é o vosso culto emocional. Eu gostaria. Eu sou pentecostal, como diz o nosso pastor do Papo Amarelo. Mas Paulo fala culto racional. Aí eu consegui compreender isso num daqueles dias, quando chega no final do dia. Pense em você. Você advoga o dia inteiro, por exemplo, e ninguém procura advogado para dizer que está tudo bem. Doutor, é o seguinte, eu estou ganhando muito dinheiro e eu te procurei para repartir com você. Seria bom, né, pastor Ariel?
Não é assim, claro que não, e não deve ser. Normalmente, as pessoas estão com problemas. Natural. E você passa o dia todo ouvindo problemas. E pela graça de Deus, isso também é um sacerdócio. Porque a pessoa que te conta um problema, ela te entrega esse problema e sente alívio na sua alma. E isso é uma bênção. Eu entendo a minha profissão como um ministério, da parte de Deus. Só que você recebe toda essa carga. Como pastor, como obreiro, não é diferente, né, pastor? Pastor, está tudo bem, tudo às mil maravilhas, eu vim aqui só para dizer para o senhor que está, 10. Não é assim. São problemas, são dificuldades, são partilhar de dores, e tem que ser assim, e deve ser assim, e bom que seja assim. Mas você, no final do dia, está cansado. É natural. Aí você vai para a tua casa tomar um banho antes do terceiro expediente, que é a igreja. E o que é que o teu corpo quer? Teu corpo quer um banho morno, quase frio. Para quem gosta, uma bacia de pipoca desse tamanho. Para quem gosta, um cafezinho. Para quem não gosta, outra coisa. Eu gosto. Chinela havaiana, bem tranquilo, nos pés. E ficar, como diz os adolescentes, de boa. Esses dias a minha filha falou: papai, eu estou de boa. Não sei muito bem o que é isso, mas eu procurei entender. Mas aí, você começa a pensar: Deus fez tanto por mim. Deus me deu uma família. Deus me deu uma igreja. Deus me deu amigos. Deus me deu irmãos, irmãs. Deus me deu a oportunidade de trabalhar no seu ministério. Deus me chamou. Deus me deu algumas capacitações, alguns dons. Deus me dá todo dia o ar que eu respiro, que eu não fiz nada por merecer. O sol, a lua, as estrelas. Deus me dá tanta coisa. E eu vou ficar aqui, em cima do meu chinelo. Não vou. Se fosse o meu emocional, eu ficava. Mas não é culto emocional. Eu tenho arrepios, inclusive, de certos cultos que são só emocionais. Pessoas, por exemplo, que dizem assim: eu só faço as coisas se eu sentir. Isso é pura emoção. Sentir é emoção humana. E Deus não está esperando sentir e emoção humana. Deus está esperando decisão livre e consciente de servir. Jesus diz: o meu Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aí o Paulo grita para mim e diz assim: pelo amor de Deus, Eduardo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, apresente a tua humanidade. Tudo aquilo que te faz humano, não é só corpo no sentido de soma, não é só corpo no sentido de carne, não, apresenta a tua humanidade. Os teus hormônios, o teu cansaço, a tua dificuldade, as tuas dúvidas, as tuas agruras, as tuas angústias, as tuas alegrias também, teu temperamento, tudo aquilo que te faz humano, apresente a Deus no altar do sacrifício de Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional, é a tua decisão livre e consciente de servir a
E aí a minha razão desequilibra essa guerra. E eu vou de novo para a presença do Senhor. E você vem para a escola bíblica de obreiros, quando você poderia estar na praia em outro lugar, porque é o teu culto racional, é a tua decisão livre e consciente de servir a Deus. E este é o ser humano que se apresenta para nós também na clínica pastoral. Além daquele ser humano que tem necessidades, o ser humano que se apresenta para nós é um ser humano que está em perene e permanente conflito. Perene e permanente guerra. Ouvindo sempre duas vozes. Uma voz tentando arrastá-lo para as coisas daqui, dizendo para ele: não vale a pena, desiste, para. Em alguns casos dizendo: se mate, suicide-se, pule da ponte, dê um tiro na cabeça, coloca uma arma na tua cabeça, enrosca uma corda no teu pescoço. Está sentado na tua frente ouvindo essa voz. E no outro ouvido uma voz dizendo: filho, eu te amo. Não faça isso, não se perca, não se jogue, não se mate, não se destrua, não desanime, não pare, não retroceda, não volte atrás. Quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Filho, prossiga, avance mais um pouco, esquecendo das coisas que para trás ficam. Vá para o alvo, para o prêmio. Há um prêmio da soberana vocação, há uma coroa que o justo juiz te dará. E esse é o ser humano, o Filho de Deus, que se apresenta diante de nós na clínica pastoral. Que é representado às vezes na vida do teu filho que procura você para conversar, da tua filha que quer conversar contigo, do teu amigo que espera um abraço de você, daquela pessoa lá no teu emprego que te procura para se aconselhar com você, daquela pessoa que às vezes nem conversa com você, mas fica olhando as tuas atitudes para aprender alguma coisa com você. Essa é a clínica pastoral. E quando você olhar para um ser humano, enxergue nele isso. Seja o diretor da empresa onde você trabalha, seja um morador de rua que se acampa lá embaixo no teu prédio. Há ali um ser humano que vive em permanente conflito. E que nós, como embaixadores do ministério de Cristo, continuadores do ministério pastoral de Cristo na terra, temos o dever de olhar com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E termos uma palavra, e termos gestos, e termos ações, termos atitudes, termos alguma coisa. Pastor, eu pensava que era mais fácil. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Pastor, eu pensava que a responsabilidade era menor. Jesus nunca nos prometeu responsabilidades menores. Deus sempre acreditou em nós como capazes de grandes responsabilidades. Vamos prosseguir. Qual é o ambiente desse paciente que se apresenta para nós? Está no slide 23.
O ambiente que se apresenta para este paciente, para esse ser humano, o lugar onde esse ser humano vive, pode ser definido como pós-modernidade e como pós-religiosidade. O que é esse negócio chamado pós-modernidade? Vamos definir algumas coisas. Vamos dividir o tempo cronológico em pelo menos 3 momentos. Idade Antiga. Como é que se explicava o mundo? Se explicava o mundo através de algo chamado metafísica. Se explicava o mundo através de coisas que não estavam no mundo. Os gregos viviam buscando o arqué de todas as coisas, a razão de ser de todas as coisas. E aí nós temos diversas escolas. O epicurismo, apregoando que o arqué de todas as coisas é o prazer, portanto, hedonista. O estoicismo, apregoando que o arqué de todas as coisas é o logos, é a lógica. O Sócrates com a sua maiêutica, dizendo que a explicação de todas as coisas está dentro do homem e essas ideias precisam ser paridas. Por isso a maiêutica, que é o parto de ideias. O Platão dizendo que a explicação de todas as coisas estava no mundo das ideias. O Sócrates dizendo que a explicação de todas as coisas estava na dialógica. E a explicação do mundo estava fora do mundo. Aí vem a Idade Moderna. Final da Idade Antiga, antes da Idade Moderna, temos ali a Era das Trevas, Idade Média, onde em tese tudo se explicava pela religião, mas era uma religião que se vendia, que se corrompia e em nome de Deus matava e cometia atrocidades. Aí vem os pensadores do iluminismo, da Era Moderna, e procuram trazer as coisas para o chão. Tem aqueles que negam tudo, o niilismo, Nietzsche e outros. Tem aqueles que acreditam só naquilo que é palpável, que é experimental, através dos órgãos dos sentidos, o empirismo. Mas a explicação das coisas está aqui, na terra, naquilo que é palpável, visível. Tem o racionalismo, que acredita que a explicação das coisas está na racionalidade, na ciência, no cientificismo. E nós temos na Idade Moderna, portanto, um trazer para a terra, um trazer para a responsabilidade do homem, para o raciocínio, para o intelecto, para a lógica, para a ciência. É válido aquilo que é provável cientificamente. Aí depois da queda do Muro de Berlim, etc., um momento mais ou menos assim, começa um outro momento, onde a explicação para as coisas não está no mundo da metafísica, e a explicação das coisas não está nem mesmo no mundo. Aliás, não existe explicação para as coisas. Aliás, para que explicar as coisas? Essa é mais ou menos a realidade da pós-modernidade. Para que explicar? O homem
homem é a medida de todas as coisas. As coisas são para você aquilo que você quiser que seja. Esse é o momento que nós vivemos. Chegou-me a mim a informação de que uma irmã nossa que trabalha numa escola, e aqui eu vou passar pertinho da lição do pastor Douglas, trabalha na escola e foi chamar a atenção de uma criança e disse: menino, não faça isso que você está fazendo. E o menino falou: não me chame de menino, eu ainda não me decidi. Porque hoje nem a ciência explica o mundo. A pós-modernidade não admite nem mesmo aquilo que é científico. A subjetividade é que vale. É o que eu penso, é o que eu quero, é o que eu decido. Como diz Walter Benjamin, é a perda da aura do objeto das coisas. Aquilo que é objetivo já não tem mais importância. O que interessa é aquilo que é subjetivo. Não interessa aquilo que está no mundo, interessa aquilo que eu vejo. Jean-François Lyotard, e não é crente, esse pessoal não é crente. A próxima lâmina ali, eu ainda chamo de lâmina. Até o final eu aprendo o que é slide. A condição pós-moderna caracteriza-se pelo fim das metanarrativas, ou seja, não há mais explicação sobre as coisas. E esse cara não é crente. É um pensador mundano que chegou a essa conclusão, que não existe mais explicação para as coisas. Cada um dá a explicação que quer. Zygmunt Bauman usa o termo modernidade líquida para explicar essa pós-modernidade, utilizando-se de um termo que é utilizado no Manifesto do Partido Comunista, que diz que tudo que é sólido se desmancha no ar. Portanto, a pós-modernidade é marcada pela liquidez, pela liquefação das coisas. Não existe nada mais sólido, não existe mais conceitos, não existe nada mais objetivo. Tudo se desfaz. Lipovetsky, também não é crente, diz que na verdade não existe nem pós-modernidade. O que existe é uma hipermodernidade, pois os conceitos da modernidade foram elevados à 10ª potência. E no final das contas, vale aquilo que o homem pensa. Habermas diz que o seguinte, que as tendências políticas e culturais neoconservadoras que existem nos dias atuais, elas existem para combater os ideais iluministas. Ou seja, se o iluminismo dizia que era válido aquilo que era provável cientificamente, hoje o que se apregoa é que aquilo que é provável cientificamente não é válido. Portanto, se a ciência diz que homem é homem, mulher é mulher, isso não tem validade nenhuma. Essa é a realidade do nosso paciente da clínica pastoral. Esse é o mundo que ele está vivendo. Este ser humano que se apresenta para nós na clínica pastoral, um ser de necessidades, um ser tricotômico, com uma guerra interior permanente, ele vive mergulhado nessa realidade. Oprimido por essa realidade. Pela filosofia, pela ciência, pelos pensamentos pós-modernos, ele está oprimido por isso. Isso me faz lembrar então o texto que nós lemos no início para começar essa aula. Porque Jesus, quando vem para os seus, ele vem num ambiente também muito conturbado.
onde de modo diferente as pessoas também viviam oprimidas. Vejam bem que Jesus nasce num estado nacional que está dominado por pelo menos duas culturas. Ele, o estado nacional de Israel, os judeus, vivendo a sua cultura, já oprimidos pela sua religiosidade exacerbada, saducismo, farisaísmo e tanta hipocrisia, ainda estão mergulhados numa realidade cultural complicadíssima. Porque do ponto de vista filosófico, a Judeia estava submersa na filosofia grega. A cultura, o pensamento, a filosofia grega era que imperava. As emanações, os pensamentos vindos de Atenas era aquilo que estava em todo o Império Romano. Os romanos dominaram politicamente, mas foram dominados filosoficamente. Eles herdaram isso desde Alexandre o Grande do Império Macedônio, que foi educado aos pés de Sócrates, de Aristóteles. Portanto, a cultura grega estava permeando tudo que acontecia ali. O próprio Paulo, quando nós lemos Paulo, nós encontramos um Paulo doutor da lei romana, nós encontramos um Paulo, especialmente em Romanos, nós encontramos um Paulo doutor da lei hebraica, mas nós encontramos um Paulo doutor em filosofia grega. Quando nós lemos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, nós temos aula de filosofia estoica, porque não tinha como se aliar dessa realidade filosófica. E o povo judeu estava oprimido pela sua religiosidade judaica, farisaica e hipócrita, oprimido pela filosofia grega que já imperava na época e oprimido politicamente pelos romanos, porque eles eram dominados pelo Império Romano. E as pessoas viviam nessa opressão, nesse caldeirão cultural, filosofia grega os oprimindo, cultura romana, política romana, armamento romano os oprimindo, farisaísmo, saducismo e religiosidade exacerbada os oprimindo. E aí vem Jesus. E Jesus diz para eles assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tire do ombro a carga da política romana, tire do ombro a carga da filosofia grega, tire do ombro a carga da religiosidade hebraica, tira do ombro isso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tem responsabilidades? Tem. É um jugo? É. É moleza? Não. É maré mansa? Não. Tem dificuldades? Tem. O Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Tem aflições? Tem. No mundo tereis aflições. É um jugo. Mas tomai sobre vós o meu jugo. Toma esse jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque os romanos são soberbos. Os gregos são inchados. Os judeus são orgulhosos da sua religiosidade. Mas o meu jugo tem fruto num pensamento manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
O ser humano que se apresenta para nós na clínica pastoral é esse ser humano de necessidades, é esse ser humano que vive uma guerra permanente dentro de si mesmo, é o ser humano que vive mergulhado num ambiente da pós-modernidade, da pós-religiosidade. E nós, como representantes do ministério de Cristo, devemos dizer: vinde a Jesus, tome o jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é suave e o fardo de Jesus é leve. O que oprime esse ser humano que se apresenta para nós na clínica pastoral? Eu posso elencar algumas coisas. Por exemplo, o pecado. Amados, a clínica pastoral não deve prescindir de entender que o ser humano que se apresenta para nós está sobrecarregado com o fardo do pecado. Esse ser humano de necessidades, em guerra permanente, mergulhado numa sociedade pós-moderna hipócrita, ele está mergulhado no pecado, ele vive a realidade do pecado. E esse pecado o oprime, esse pecado o fere, esse pecado o machuca, esse pecado o acusa, esse pecado procura destruí-lo, esse pecado, Satanás se aproveita disso e quer matar, quer fazer suicidar, quer fazer com que a pessoa acabe com a vida. E às vezes a gente lê as reportagens, mais um pastor que se suicidou. Isso nos choca, nos machuca e nos fere. Mas a mim me choca ainda mais, sabe por quê? Porque eu tenho consciência de que só foi noticiado porque é um pastor. E quantos que não são pastores? Que não viram notícia? Que não aparecem no WhatsApp nem no Facebook? Mas que também estão se suicidando. E às vezes não estão se suicidando com uma corda no pescoço ou com uma arma na cabeça. Estão se suicidando com álcool, com drogas, com prostituição. Jogando as suas vidas na lata do lixo. Oprimidos pelo seu próprio pecado. E nós, como representantes, embaixadores do ministério de Cristo, na clínica pastoral, podemos dizer: confessai os vossos pecados, para que sareis. Nós temos o remédio: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. É a clínica pastoral. Nós temos o lenitivo em João 1:7-9 que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A clínica pastoral tem o remédio. Nós temos o remédio. Nós não podemos deixar as pessoas se matarem, porque nós temos o remédio. Quer ver outra coisa? Que aflige e que oprime esse ser humano, que está mergulhado nessa pós-modernidade, com essa guerra interior terrível e vivendo de necessidades. As enfermidades. Permita-me dizer, nosso pastor escreveu um livro, As Doenças do Século, que serviu de base para o nosso livro também.
E as enfermidades estão aí. E as pessoas estão sofrendo com elas. E o ser humano que se apresenta para nós na clínica pastoral é um ser humano que tem enfermidades. Às vezes, enfermidades no seu físico. Enfermidades somatológicas. Mas às vezes a enfermidade é na sua psique. Psicológicas. Às vezes, a sua enfermidade é no seu espírito. Enfermidades espirituais. E às vezes um aspecto se reflete no outro. É uma enfermidade espiritual que se reflete no físico. A pessoa está sentindo dores fisicamente e está doente espiritualmente. Às vezes é uma enfermidade psicológica que provoca dores no físico. Às vezes é uma enfermidade no corpo que provoca dores no seu psicológico. Às vezes a pessoa está com ansiedade, com um transtorno bipolar, está passando por alguma dificuldade. E a origem disso é no corpo, é um desequilíbrio químico. E as enfermidades estão por aí. E a clínica pastoral faz o quê, pastor? A clínica pastoral lê a Bíblia. Lê a Bíblia e vê Jesus curando cegos. Lê a Bíblia e vê Jesus curando paralíticos. Vê a Bíblia e vê Jesus curando o psicológico de muita gente. Lê a Bíblia e vê Jesus curando o espiritual de muita gente. Mas aí lê a Bíblia e diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lê a Bíblia e vê Jesus dizendo: vocês, clínicos pastorais, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deu meu horário, né, pastor? Depois nós continuamos, meus amados. Deus abençoe a todos, amados irmãos.